Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz de Cristo Jesus, que esta paz ela esteja no seu coração, na sua alma, no seu viver. Meus amados irmãos, quero compartilhar uma palavra nesse momento. E essa palavra que eu quero mostrar é por que bons casamentos terminam em divórcio? Porque pessoas se ajuntam com tanta felicidade, com tanta alegria, com tanto amor, e logo isso se desfaz. Logo essa paixão, esse amor, e se acaba tão rápido. Por quê? Uma das causas é porque pessoas casam sem saber o que é casamento. E porque casamento, se as pessoas soubessem o que é casamento, muitos casam sem entender isso, sem entender que casamento é um processo. Casamento é um processo de construção para toda a vida. Você sabia disso? Que casamento é um processo de construção para toda a vida. E muita gente não entende isso, pensa que ele casou e aquela pessoa é a pessoa amada, e ali dali para frente não vai ter problema, que não vai ter... Não. Eu preciso entender que, como a Bíblia, que é a regra de vida e fé, que não vai nos ensinar o que é casamento, até porque casamento é um projeto de Deus para a vida dos seres humanos. Casamento, para você entender melhor, é algo perfeito, é a união perfeita de dois indivíduos imperfeitos. Casamento é uma bênção de Deus para a vida do ser humano. Quando ele entende isso, que casamento é um processo. Primeiro processo, deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. Esse é o primeiro processo. Segundo processo, unir. Terceiro processo, tornar-se um. Esse é o terceiro. Se você olhar isso, eu estou lendo Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deus diz, deixará o varão o pai e a mãe e vai se unir à sua mulher. E ambos tornarão um na sua carne. Então, casamento é um processo de construção para toda a vida. Para toda a vida. Então, todo o tempo você está nesse processo de construção. E você pode fazer uma boa construção e pode fazer uma má construção, dependendo dos materiais que você vai usar. E aqui quero mostrar para você por que bom casamento terminam pessoas. Aí você pode estar pensando assim, mas eu não sou casado. Não sou casado. Eu quero lhe dizer que a partir da hora que você se junta com uma pessoa, você está casado com ela. Talvez você não esteja legalizado perante a justiça dos homens nem de Deus. Mas quando você se junta com alguém, você está casado. Isso é tão importante a gente entender. Porque eu vejo pessoas dizendo, não, eu não sou casado, eu moro só... Tu está casado, querido. Tu não está sabendo, mas tu está casado. A Bíblia diz que se eu me juntar com uma meretriz, eu me torno um com ela. Casamento é junção de corpo e não junção de papel. É a junção do corpo. É quando tu te juntou com alguém, tu te tornou um com ela. Entendeu? Então, eu quero que você entenda isso. Talvez você não legalizou perante os homens, mas você está casado. Você está casado com uma pessoa. Precisa ser legalizado? Sim, precisa ser legalizado perante os homens e perante Deus. Mas, legitimamente, você está casado. Casamento é a junção do corpo. Você pode olhar em toda a Bíblia que você vai... A Bíblia deixará pai e mãe e se une. Tornou-se um com ela.
Então, querido, para você, coisas que podem e vai estragar muitos casamentos, tem estragado e está estragando muitos casamentos, é porque, primeiro, porque pessoas casam sem entender que casamento é um processo. É esse processo aí, ó. Primeiro, esse processo, deixar pai e mãe. Esse processo é um processo doloroso, deixar pai e mãe, porque tu vem da casa do teu pai com todos os teus hábitos e costumes. Tu vem de lá. A mesma coisa vem o outro e vão botar dentro de uma casa para se unir isso. Isso vai dar choque. A gente vai chamar isso de ajustamento conjugal. Esse ajustamento leva tempo. E isso pode gerar vários problemas dentro do casamento. Isso gera. Por quê? Porque nós somos diferentes um do outro, fomos educados de uma forma diferente. Temos costumes diferentes e quando coloca isso dentro de uma casa, isso fica evidente. Então começamos a ter vários problemas por causa disso. Então, querido, e aí começa a ajustar algumas coisas. E muita gente não consegue passar nem dessa fase de ajustamento. Porque ajustamento leva 2, 3, 5 anos para ajustar as coisas. Unir. Então, meus amados, casamento, quero que você entenda uma coisa, em ligeiras palavras. Casamento é um processo. É um processo de construção por toda a vida. Primeiro deixa pai, depois se une, depois se torna um projeto, uma só intenção. Quando você não entende isto, quando você não compreende essas coisas, você terá dificuldade. A segunda coisa que eu quero que você entenda, por que bons casamentos terminam em divórcio, é que muitos casam e querem viver como solteiro. Querem viver uma vida de solteiro. Querido, se tu casou, tu tem que viver como casado, querido. A mesma coisa serve para a mulher. Você casou, viva como casado. Se você casou e quer viver de solteiro, quer viver uma vida egoísta, o que é isso que eu estou falando? Uma vida egoísta. Uma vida individualista. Quem casa precisa entender o seguinte: é uma vida a dois. O linguajar tem que mudar. Por exemplo, muita gente casa e começa: meu carro, minha casa, meu quarto, minha cama. Querido, depois que tu casa, não é mais meu. Não, agora é nós. Nosso carro, nossa casa, nosso quarto, nosso salário, nosso. É nosso. Se a gente não entender isto, a gente vai machucar o outro. Porque quando tu fala assim, meu, o outro pensa assim, ele me deixou de fora. Eu não significo nada para ela ou para ele. Eu não significo nada. Ele só pensa nele. Então, eu estou lhe dando um conselho que pode mudar a sua vida. Então, o que está estragando muitos casamentos? O individualismo. O egoísmo. Só pensa nele. Sai a hora que quer, chega a hora que quer. Quem casa, querido, deve satisfação para o outro. O outro vai perguntar com quem vai sair, com quem, que hora vai chegar. Se você não gosta da satisfação, não, lhe dou um conselho, não case. Tenho dito isto, não case. Se você não gosta de dizer para onde vai, com quem vai, que hora vai chegar em casa, não case. Porque você vai ter prejuízo, você vai ter problema sério. Então, querido, você precisa compreender que casamento é algo que é feito para alguém que quer viver a dois. Alguém que cansou de viver só e quer viver a dois. É no casamento que você quebra o individualismo. É que você vai aprender a quebrar o individualismo. É no casamento que você vai quebrar
o egoísmo seu, que você só pensa em você. É no casamento que você vai quebrar a sua ignorância, porque você tem que tratar o outro bem. É no casamento que você vai aprender a pedir perdão e perdoar, porque é uma vida a dois. É no casamento que você vai aprender isso. Porque você não entende isso ainda. Ou você melhora ou você piora essas coisas. E se você piorar, teu casamento não aguenta o individualismo, casamento não aguenta egoísmo, casamento não aguenta ignorância, até porque ele não foi feito para isso. O propósito dele é fazer eu viver bem. O propósito do casamento é que eu deixe tudo isso para viver bem. Se eu quero viver bem, tenho que deixar o egoísmo, eu tenho que deixar o egoísmo meu, o individualismo meu, a minha ignorância, a minha arrogância, a minha prepotência. É lá que vai confrontar, o outro vai me confrontar todas essas questões. E é isso que muitos casamentos não aguentam, esse processo. Porque muitos pensam que casamento casou, é mil maravilhas. Não, querido, é um processo na vida. Porque lá é que tu vai deixar de ser egoísta. Lá é que tu vai deixar de ser prepotente, arrogante, ignorante. Ou o casamento não vai aguentar. Por isso o casamento é algo perfeito, que juntou dois indivíduos imperfeitos. Você sabia que casamento é uma bênção de Deus para a minha vida, para me melhorar, para me tornar melhor? Quando você não entende, você vai ficar brigando contra o defeito dela, o defeito dele, o defeito... Porque você não entende o que é o processo do casamento. É um processo de construção. Você precisa entender o que eu estou falando para você viver bem. Então, se você é confrontado o teu individualismo, quando tu é confrontado o teu egoísmo, quando tu é confrontado a tua ignorância, que o outro diz que tu é ignorante, tu é arrogante, tu é prepotente, só pensa em ti e tal, quando isso nós somos confrontados, é no casamento que somos confrontados. É nele que nós somos confrontados os nossos problemas, nossos defeitos. Lá é que é mostrado. Porque o espelho do homem é a mulher, e o espelho da mulher é o homem. O que eu estou dizendo? Onde é que eu corrijo meus defeitos, minha gravata, meu paletó? É no espelho, querido. É no espelho, porque ele reflete. Quem sabe o defeito de um homem é a mulher que mora com ele. Quem sabe o defeito da mulher é o homem que mora com ela. Ele conhece tudo sobre ela. Então, querido, digo a você, muitos casam, mas não entendem o que é casamento. Então, é no casamento que nós somos trabalhados. Terceiro lugar e último lugar, quero dizer para você, porque bons casamentos terminam, porque pessoas querem viver uma vida de infidelidade e sem temor a Deus. A vida de infidelidade corrói o teu casamento. A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, diz assim: quem adultera com uma mulher ou com um homem tem falta de entendimento e destrói a sua alma, destrói as suas emoções, destrói por dentro. Porque vai gerar culpa, querido, vai gerar culpa. E aí mais, vai achar castigo, vai achar sofrimento e nunca o opróbrio daquela pessoa nunca se apagará. E furioso é o ciúme do marido ou da esposa. E de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Meus irmãos, quantos casamentos estão destruídos por esta praga chamada infidelidade? Porque as pessoas entram numa paranoia, entram numa aventura, porque eu digo sempre que casamento só existe um, os outros são aventura que as pessoas entram. A gente, se não tomar cuidado, entra nessas aventuras. Por que essas aventuras que eu digo? Porque encontra pessoas assim, capítulo 5 de Provérbio, versículo 3. Porque os lábios da mulher estranha destila favo de mel. Seu paladar é mais macio do que o azeite. Muita gente vai entrar nisso, porque ela é muito educada, a voz dela é muito mansa.
Todo mundo quando está conquistando, querido, é assim. Tanto homem que nem mulher, quando eles estão na conquista, eles são cheirosos, eles são educados, Isso acontece com todos, nas redes sociais, acontece em todo lugar. Quando você está na conquista, é dessa maneira. Quem dera que isso continuasse. Quem dera que essa delicadeza, essa mansidão, essa voz macia, educada, maravilhosa, continuasse. Nós teríamos casamentos felizes. Querido, não deixa a infidelidade. Quem adultera, querido, tem falta de entendimento, está estragando a sua vida. Tu não quer que tua vida seja estragada? Pare com isso. Olha, casamento é feito de uma coisa chamada confiança. Confiança. E confiança é um negócio difícil de se ganhar, mas muito fácil de perder. Se tu perder a confiança da tua mulher, do teu marido, nunca mais é a mesmo. É um negócio difícil de se ganhar, mas muito fácil de se perder. Seja fiel, porque Deus odeia quando você é desleal ao seu companheiro, desleal à sua companheira. Seja fiel, tenha temor de Deus, tenha respeito por Deus, porque quando tu trai a tua esposa, a primeira pessoa a ser traída é Deus, e não a tua mulher. Primeiro é Deus. Primeiro é teu esposo que está sendo. Primeiro é Deus. Antes de tu trair teu esposo, quem é a primeira pessoa traída é Deus. Porque Deus é que te deu essa companheira. Foi Deus que te deu esse companheiro. E tu está jogando, desprezando aquilo que Deus te deu. Talvez você não tenha a mulher que você quer. Talvez você não tenha um homem que você quer, minha irmã. Mas você tem um homem ou a mulher que você precisa. Você tem a pessoa que você precisa, você não tem a pessoa que você quer, porque Deus não me dá o que eu quero, Deus dá o que eu preciso. Eu quero deixar essa pequena palavra para a sua vida, para abençoar a sua vida, porque eu quero ver você feliz, eu quero ver você cheio de alegria e de paz. Que Deus te abençoe, meu amado. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus.